Oi, pessoal! Meu nome é Ana Clara, eu sou professora de Química e estudo licenciatura em Química na UFMG. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre a química orgânica, em especial sobre as características dos átomos de carbono e suas estruturas. O átomo de carbono possui uma característica bastante especial. Ele consegue se ligar a outros átomos de carbono e a alguns átomos diferentes dele, dando origem a longas cadeias. Isso tudo pode ser explicado pela tetravalência do carbono, conforme visto na aula anterior. Em uma cadeia, o carbono pode ser classificado como primário, secundário, terciário ou quaternário. Essa classificação se relaciona somente com o número de ligações existentes entre os átomos de carbono, ou seja, a análise é válida para carbono se ligando com outro carbono. Sendo assim, os carbonos primários são aqueles que se ligam diretamente a um único outro átomo de carbono. Como mostrado na imagem, os carbonos destacados estão ligados a somente um outro carbono. Já os carbonos secundários estão diretamente ligados a outros dois átomos de carbono. Dessa forma, os carbonos terciários, portanto, se ligam diretamente a outros 3 átomos de carbono, enquanto os carbonos quaternários se ligam diretamente a outros 4 átomos de carbono. Conforme visto no começo da aula, as cadeias que os átomos de carbono são capazes de formar podem ocorrer de diversas formas e nós podemos classificá-las de acordo com as suas características. A primeira delas é em relação ao fechamento da cadeia. A cadeia será aberta ou acíclica quando em sua estrutura não se encontra nenhum fechamento. Entretanto, quando o fechamento ocorre formando um ciclo, núcleo ou um anel, essa cadeia será classificada como fechada ou cíclica. Também é possível classificar uma cadeia de carbonos em relação à disposição dos átomos. Quando a cadeia é normal, existem somente carbonos primários e secundários, e eles estão distribuídos de forma em que estejam presentes na estrutura apenas 2 extremidades. Porém, quando encontramos na estrutura mais de 2 extremidades e também os carbonos terciários e quaternários, dizemos que aquela cadeia é ramificada. Vale lembrar que as ramificações são compostas apenas por carbonos e hidrogênios. Se em um dos carbonos da cadeia estiver ligado um grupo OH, por exemplo, a cadeia ainda será classificada como normal. O grupo OH não é uma ramificação, e sim uma função, que veremos com mais detalhes nas aulas seguintes. Um outro lembrete importante é que as ramificações não fazem parte da cadeia principal, e a cadeia principal é aquela em que nós temos o maior número de átomos de carbono ligados de forma contínua. Uma outra classificação possível para as cadeias carbônicas se relaciona aos tipos de ligação. Quando entre carbonos existem somente ligações simples, dizemos que a cadeia é saturada. Observe que nessa segunda estrutura, a minha ligação dupla não ocorre entre carbonos, portanto, a cadeia também se classifica como saturada. Agora, se além das ligações simples também estiverem presentes ligações duplas ou triplas entre os átomos de carbono, a cadeia se classifica como insaturada. A natureza, ou seja, o tipo de átomo presente na cadeia, também é um critério de classificação. Se na cadeia estiverem presentes somente átomos de carbono, ela será classificada como homogênea. Na segunda estrutura, observe que o átomo de oxigênio não faz parte da cadeia dos carbonos. Portanto,
ela também será classificada como homogênea. Porém, caso existam átomos diferentes do carbono entre os carbonos presentes na cadeia, ela será classificada como heterogênea. Isso implica diretamente na presença dos heteroátomos. Os heteroátomos, portanto, são aqueles que fazem parte da cadeia dos carbonos, mas são diferentes do carbono. Os mais comuns de serem encontrados são o oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Agora, depois de ter visto as diversas formas de classificação de uma cadeia carbônica, nada melhor do que alguns exemplos. A primeira cadeia aqui mostrada é aberta, pois nenhuma das extremidades se fecham. É uma cadeia normal, já que não existe nenhuma ramificação. É saturada, porque os carbonos estão ligados a outros carbonos somente por ligações simples. E também é uma cadeia homogênea, porque não há presença de heteroátomos entre os carbonos. Nesse segundo exemplo, temos uma cadeia aberta, porque as extremidades também não se fecham. Porém, diferentemente do primeiro exemplo, ela é ramificada. É possível observar a presença tanto de um carbono terciário quanto de mais de duas extremidades. A ramificação, portanto, está exatamente aqui. É uma cadeia insaturada, porque entre os carbonos há uma ligação dupla, e é homogênea devido à ausência do heteroátomo. Nessa terceira estrutura, temos uma cadeia aberta, ramificada, saturada e heterogênea, uma vez que temos um heteroátomo entre os carbonos, que no caso é o enxofre. Já a quarta e última estrutura se classifica como uma cadeia fechada ou cíclica, porque nela ocorre o fechamento das extremidades. É uma cadeia ramificada, insaturada e homogênea. Na química orgânica, existem também os compostos aromáticos. Eles se caracterizam pela presença de elétrons π, que fazem parte da dupla ligação, deslocalizados, e também pela existência de um ciclo em que há a presença de ligações duplas e simples alternadas, conforme representado pela imagem. Essa estrutura da imagem é chamada de benzeno. Quando temos um ou mais núcleos aromáticos presentes na cadeia, ela se classifica como uma cadeia aromática. Caso esse núcleo não esteja presente em sua estrutura, ela será classificada como alifática ou não aromática. Os compostos aromáticos também podem ser classificados como mononucleares ou polinucleares. Eles serão mononucleares quando existir somente um núcleo aromático na estrutura, e serão polinucleares quando existirem dois ou mais núcleos, sejam eles isolados ou condensados. Depois de falar sobre as mais diversas formas de classificar uma cadeia carbônica, nada mais justo do que mostrar como representá-las. As representações das cadeias carbônicas ocorrem a partir de fórmulas estruturais. Essas fórmulas estruturais podem ser plana, condensada ou linear condensada. A fórmula plana utiliza traços para representar as ligações covalentes, que são aquelas que ocorrem com o compartilhamento de elétrons. Essas ligações podem ser simples, duplas ou triplas, e todos os átomos presentes na molécula são representados. Na fórmula estrutural condensada, as ligações não são mostradas, e a representação, em relação à quantidade dos átomos de cada elemento, é indicada de forma simplificada. Já na fórmula linear condensada, os carbonos são representados em formas de linhas. Cada extremidade da linha há um carbono presente. Como o carbono faz 4 ligações, o restante a gente completa com o hidrogênio. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, nós vamos falar sobre hidrocarbonitos. Eu espero vocês. Muito obrigada e até semana que vem.